10 horas e 16 minutos, né? Eu escrevi o estudo de madrugada, fui descansar um pouco, mas acabei dormindo mesmo, né? E eu vou fazer uma tentativa, né, de gravar durante o dia, mesmo com o barulho, com o movimento aí fora. Eu fechei as janelas, vamos ver. Eu já vamos mandar fazer uma janela de vidro, né, para fechar as duas entradas, né, de ruídos. Vamos ver o que eu posso fazer para melhorar, né? Mas estamos aqui então para fazer o estudo, né, um estudo extra, porque muita gente nova tem entrado, né, e muita gente que vem vindo de Bavel mesmo, né, da cristandade, do judaísmo, e eles têm uma visão cristã, né, da coisa. Eles conhecem um Jesus Cristo, né, eles não conhecem realmente o Mashiach. E mesmo aqueles que vêm do tipo judaísmo, messianismo, né, eles têm uma visão de Yeshua, né, uma visão. Yeshua é praticamente o mesmo que Jesus Cristo, né? Então eu resolvi fazer essa madrugada, o pai me aconselhou, né, eu tenho certeza, um estudo que eu já fiz muitas vezes, né, mas de uma forma um pouco mais simples agora, demonstrando quem na realidade é Yahushua HaMashiach, né? O que diz as Escrituras a respeito dele, as profecias, né? Para que as pessoas possam ir se instruindo nisso, né? Porque isso é um grande, vamos dizer assim, é uma grande barreira para que as pessoas possam atingir, né, o conhecimento pleno. Porque se elas ficam a pensar que Yahushua HaMashiach é aquele que, né, que falam por aí, que é chamado de JC, eles não vão nunca conseguir entender realmente o plano, né, do nosso Pai Yahu, ok? Então façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradeço a Ti, Pai, por esse momento de estar aqui gravando mais um estudo. Agradeço pelas informações que me foram passadas por Ti. Agradeço, Pai, por poder estar fazendo esse serviço, né, me dedicando a isso. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, antes de mais nada, Shabbat Shalom a todos, né? Nós estamos em pleno Shabbat, um Shabbat bonito, de sol, pelo menos aqui em nossa cidade. A lua foi um reloginho, né? Ultimamente, no primeiro Shabbat, o segundo Shabbat, assim, a lua tem nos dado alguns pequenos sustos, né? Mas desta vez parece que as contas estão mais próximas da realidade, né? Eu acredito que o Pai a cada dia tem nos dado mais compreensão a respeito de como, né, fazer essas contas, de como realmente chegarmos, né, àquele denominador correto, né? Mas vamos lá. Então, nós estamos fazendo aqui uma edição extraordinária sobre a importância das profecias para reconhecer o verdadeiro Mashiach. Eu vou começar aqui, né, lendo em Bereshit, Gênesis, né, no capítulo 3, versículo 15, onde nós lemos assim: e porém inimizade, né, entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, como se fala, a semente da mulher, né? Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a descendência da serpente, que são as duas únicas descendências que existem, né? É como o joio e o trigo. O objetivo, né, como eu disse, é conhecermos o que as profecias, né, da palavra de Yahu nos dizem a respeito, né, de Yahushua HaMashiach, de onde ele viria, de como seria, enfim, né? Exatamente o que a palavra diz sobre isso, sem colocar dogmas católicos, sem colocar dogmas judaicos e sem colocar dogmas evangélicos, né? Mas indo diretamente na palavra, para podermos ter a certeza do que fala, como seria, quem seria, né?
Yahushua HaMashiach. Bom, como primeiro subtópico aqui, subtítulo, eu coloquei o conceito da concepção virginal. Então, vejam, meus irmãos, a ideia de concepção virginal é um paradoxo às profecias sobre o nascimento do Mashiach. Ou seja, vai totalmente de encontro ao que a palavra nos promete a respeito do nascimento de HaMashiach. E em toda a extensa literatura hebraica, e no contexto das profecias bíblicas, não há uma só passagem ou profecia que possa justificar a ideia de que o Mashiach prometido, o descendente legítimo de Gênesis 3,15, que nós temos agora, devia ser milagrosamente concebido, nem mesmo o texto de Yeshayahu, Isaías 7,14. Conforme nós veremos à frente, num outro estudo, só sobre ele. É como disse Sepelt, um especialista da literatura judaica. Ele disse o seguinte: diríamos antes que HaMashiach era esperado por uma intervenção de Yahu, mas sem que isso significasse necessariamente uma interrupção na descendência de David. Observem, esperado por uma intervenção de Yahu, claro, como tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá. Tudo é um plano, tudo está escrito, tudo já está demarcado da forma que tem que ser, não é isso? Então a palavra de Yahu, ela nos revela satisfatoriamente o meio pelo qual Yahu, através dos séculos, manifestou à humanidade o seu glorioso plano de redenção. Por exemplo, no livro do profeta Amós, encontramos que esse meio de revelação escolhido por Yahu foi o ministério profético. Quer ver? Vamos ler aqui Amós 3,7, que mais claro que isso, impossível, onde Yahu diz o seguinte por intermédio de Amós: certamente Yahu não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Perdão. Então aí já qualquer tipo de mistério já cai por água, Tudo está nas profecias. A questão é se é dado ou não a ser visto pelas pessoas, porque são só os escolhidos que vêm. E a palavra e a vontade de Yahu, revelada pelos seus profetas, ela permanece firme e inalterada. Sabe, não existe essa coisa de alterações. Existem alterações humanas, mas assim, o que foi colocado pelos profetas era, é e será. Tá? Então, a importância das profecias do contexto profético, que enfatizou, vamos dizer assim, a base da sustentação da fé dos primeiros servos que foram sendo reunidos no primeiro século, após a morte de HaMashiach, nós vemos, por exemplo, que Kefa, em sua segunda carta, Pedro em sua segunda carta, no versículo 1,19, nos dá exatamente o que era a fé deles. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então isso nos remete a um outro texto, que nos traz, vamos dizer assim, o mesmo entendimento, que é um texto que nós encontramos no livro Mishnah, Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, que nos diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, ninguém nasce sabendo, ninguém aprende tudo de uma vez, e não existem doutrinas fechadas. Sabe? Eu sempre uso esse exemplo, quando eu era testemunho de Jeová, eu fui ancião lá, depois de 9 anos lá dentro, eu cheguei para o ancião que era superior a mim e disse a ele: tá, e agora, o que nós vamos estudar? E ele me disse: não, é isso.
E eu disse a ele: como é isso? Eu tenho um monte de dúvidas, você quer dizer que eu já sei tudo? Eu não sei nada. E foi aí que começou, então, vamos dizer assim, o início, né, da minha saída dessa denominação. Porque eu comecei a perceber que era limitado e não podia sair daquilo, e mesmo que você tivesse um entendimento de alguma coisa, você não poderia expô-lo, né, a menos que partisse lá do corpo governante. Então eu comecei a perceber que a coisa era muito fechada, sabe? E que tinha muito ainda a aprender, né? E realmente, como está escrito aqui em Provérbios, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Shaul, Paulo, né, em sua carta aos Romanos também corrobora, né, com a declaração do profeta Amós, quando ele afirmou o seguinte, em Romanos 1, do versículo 1 ao 3, ele afirmou o seguinte: Shaul, servo de Ahu, chamado para emissário, separado para o ensino da palavra de Hu, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu Mashiach, que nasceu da descendência de David, segundo a carne. Então ele está sendo muito específico, né? Observe, Shaul, servo de Ahu, chamado para emissário, separado para o ensino da palavra de Hu, o qual Hu, né, antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu Mashiach, que nasceu, porque ele já tinha até morrido, né, como ele está falando isso, da descendência de David, segundo a carne. Ok? Então, a manifestação do Mashiach foi notificada pelas escrituras proféticas muitas vezes. Nós vemos que o próprio Shaul, em Romanos 16, 25 e 26, também diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu ensino e a pregação de Yahushua HaMashiach, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Presta atenção agora. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Hu eterno, e todas as nações para a obediência da fé. A todas as nações para a obediência da fé. Então, nisso nós podemos concluir satisfatoriamente e com certeza que o Mashiach prometido, né, segundo as escrituras dos profetas, não apareceu de forma repentina ou misteriosamente no mundo. Vários eventos e inúmeras profecias indicavam, evidentemente, o seu nascimento. Mediante as profecias, seu nascimento era ansiosamente aguardado. Conforme nós vemos aqui, né, Lucas compilando tudo o que aconteceu, ele escreve em seu livro, né, no capítulo 2, versículo 25 a 30, ele diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Yahu, esperando a consolação de Ashuru. Deixa eu só arrumar aqui. Né? Esperando a consolação de Ashuru. E o Espírito de Santidade estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ter visto o Mashiach de Yahu. E pelo Espírito foi ao templo, e quando Yosef e Miriam trouxeram o menino Yahushua para com ele procederem segundo o mandamento da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Yahu e disse: agora, Yahu, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua redenção. Então, dentro do contexto profético, né, como temos verificado até aqui, Yahushua HaMashiach, ele foi um descendente legítimo da semente de Davi, um parente, né? E Yahu, segundo a sua vontade revelada, né, profeticamente, escolheu e elegeu a tribo de Arudá, ou Judá. Quer ver? Lá em Salmos,
No Salmo 78, versículos 67 e 68, nós vemos assim: além disso, recusou o tabernáculo de Yosef, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Arudá, o monte Sião que ele amava. Então, da qual descendência o Machia, né? Nós lemos aqui em Bereshit, Gênesis 49:10, viria. Veja bem, o cetro não se arredará de Arudá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, que é o próprio Machia, e a ele se congregarão os povos. Ainda temos em Hebreus, né, no capítulo 7, versículo 14, o seguinte: visto ser manifesto que Yahushua HaMashiach procedeu de Arudá, e concernente a essa tribo nunca Moshe falou de sacerdócio. Quer dizer, aí já mata duas coisas, né? A primeira é que, como diz aqui claramente, visto ser manifesto que Yahushua HaMashiach procedeu de Arudá, ou seja, era descendência direta da tribo de Judá, da família de David, né? E ainda diz, mediante a promessa de juramento feito por Yahu, descendeu o grande Mashiach Yahushua, não é isso? Ou seja, e aí o profeta diz o seguinte: concernente a essa tribo, ou seja, Yahudá, nunca Moshe falou de sacerdócio. Então, também essa história de dizer que o Mashiach é o sumo sacerdote e tudo mais, tudo isso é doutrina espúria, é doutrina criada pelo homem, é doutrina para fazer com que os homens pensem, perdão, os homens pensem que Yahushua HaMashiach seja o próprio Yahu, ou a segunda pessoa de uma trindade, divino, percebem? Quer ver? Nós vamos ler aqui em Salmos 2,6, onde diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o seu santo monte de Sião, falando sobre David. Já no 89,3,4 diz assim: fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo David, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Selá. E ainda no Salmo 132,11, nós lemos o seguinte: Yahu jurou com verdade a David, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Percebem? Podemos ver ainda em Isaías 11:1, Yeshayahu, né? Diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé era o pai de David. E das suas raízes um renovo frutificará. Então, esse rebento que brotou foi David. E das raízes de David, um renovo, né, frutificará. Em Atos dos Emissários, né, no capítulo 2, versículo 29 e 30, nós vemos Kéfas, o primeiro discurso, né, após o recebimento, né, do dom do Espírito de Santidade. Nós vemos ele dizer o seguinte: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca David, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Yahu lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria HaMashiach para o assentar sobre o seu trono. Percebe? Ainda em Isaías, no capítulo 13, versículo 21 ao 23, nós lemos assim: e depois pediram um rei, e Yahu lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando esse foi retirado, levantou-lhes como rei a David, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a David, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Yahushua para regenerar a aliança do Sinai, e assim redimir o povo de Ashuru
Israel, né? Entendeu? Já vinha previsto tudo isso. Ele viria, como ele mesmo disse, eu vim senão para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou da casa de Ashuru. Shaul, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 8, ele nos diz o seguinte: lembra-te de que Yahushua HaMashiach, que é da descendência de David, ressuscitou dentre os mortos, segundo o que aprendi e ensino por intermédio do Espírito. Observem, já tem hoje pessoas que estão duvidando até da ressurreição do Mashiach. Eu diria que essas pessoas deveriam esquecer o Mashiach, porque essas pessoas, elas ainda não receberam o dom, não lhes foi dado ver nada. Elas estão apenas atrapalhando o caminho daqueles que estão tentando enxergar. Em Revelação Apocalipse 22:16, nós lemos assim: eu, Yahushua, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas ao povo disperso. Eu sou a raiz. Lembra que falou que ia brotar um rebento? Então, eu sou a raiz e a geração de David, a resplandecente estrela da manhã. Então, meus irmãos, nessa breve recapitulação, de promessa e cumprimento, considerando os escritos proféticos e o testemunho apostólico, nós podemos afirmar decisivamente que o Mashiach, Yahushua, que era morador de Cafarnaum e não de Nazaré, um dia nós vamos falar sobre isso, não era no primeiro século, no início da restauração, do tabernáculo de David, nos ajuntamentos primitivos, de Ashuru, de Yahu, uma encarnação divina, ou seja, o Verbo encarnado. O Mashiach era esperado ansiosamente pelos Yashuru, do primeiro e dos séculos anteriores. Segundo as escrituras proféticas, como nós vemos em Devarim, Deuteronômio 18, do 18 e 19, os versículos, eis, lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Yahuanã, João, também escreve em seu livro, no capítulo 1, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moshe escreveu na lei e os profetas, Yahushua HaMashiach, filho de Yosef. Ainda em Yahuanã, agora no capítulo 4, versículo 22, nós vemos o próprio Mashiach dizer o seguinte: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a remissão vem dos Yashuru. Mais diretamente dos Yahudim, porque seria da descendência de David. Em Romanos 9, de 1 a 5, nós lemos assim: no Mashiach digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema do Mashiach, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são Yashurum, dos quais é a adoção de filhos, é a glória e as alianças, e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é HaMashiach segundo a carne, o qual é sobre todos, que Yahu seja bendito eternamente, que assim seja. Tem um verso que diz, que ele foi ressuscitado para que ele fosse o primeiro de muitos irmãos que serão ressuscitados. Ele é o primeiro a receber o corpo incorruptível, ou seja, ele é o primeiro da nova criação de Yahu. Tem gente que diz que ele foi criado antes da criação. Não, ele é o primeiro da nova criação, que é o homem voltando a ser espiritual, que é o homem tendo o corpo incorruptível. A propósito, diga-se de passagem, que a doutrina da encarnação do Verbo, que nós encontramos em Yahuanã, João, no capítulo 1 até o versículo 14,
e consequentemente da concepção virginal, né, constante das narrativas da infância de Yahushua e Matitiahu, Mateus 1:23 e Lucas 1:31, é comprovadamente, né, um desvio teológico do contexto histórico profético sobre Hamashiach, o qual, segundo as profecias, né, contidas na palavra de Yahu, ele seria um descendente legítimo de David, no sentido biológico e não adotivo. Em detrimento à verdade, né, e contrariando as profecias da palavra de Yahu, o catolicismo romano e toda a cristandade, e também alguns adeptos do messianismo judaico, afirmam, né, inconvenientemente, é claro, né, que a filiação do Mashiach, a linhagem davídica, é adotiva e não legítima. Tendo em vista, né, a suposta ideia da encarnação do Verbo e da concepção miraculosa, que seria o Logos de Platão, ok? Então é inútil querer torcer a verdade, as escrituras proféticas, e tentar colocar a descendência de Yahushua numa base de filiação adotiva, cuja paternidade foi assumida por Yosef, José, seu pai legal. Não biológico, conforme dizem, né? Mas ele era biológico. Então essa aberração teológica da filiação adotiva é fruto da grande apostasia produzida por aqueles que se afastaram do verdadeiro caminho, delineado pelo próprio Pai e ensinado por Yahushua HaMashiach, criando o que hoje conhecemos como cristianismo, afastando-se completamente da fé uma vez dada aos santos e da sã doutrina baseada nos profetas e depois nos emissários de Yahushua, o que era crido pelo povo chamado e eleito do primeiro século. Bem disse, né, um eminente historiador, o cristianismo não se identifica com o judaísmo. Verifica-se uma enorme distância entre as congregações dos 12 e as de Constantino. Além disso, né, quando o cristianismo se colocou em contato com o mundo, culturalmente grego, moldado, né, essencialmente numa filosofia platônica, o que houve de fato não foi apenas uma simples fusão entre o cristianismo recém-criado e o helenismo, mas houve comprovadamente a helenização do cristianismo, cujos conceitos helenísticos, né, influenciou decisivamente a elaboração doutrinal das antigas congregações, desde, né, apologistas do século II, culminando com as decisões ecumênicas, né, verificadas nos séculos posteriores, onde nessas decisões observa-se o amplo emprego de vocabulário e de conceitos extraídos da filosofia grega, conforme veremos mais para frente aí, né? Todo o conteúdo messiânico, né, inserido dentro do conceito profético não pode ser negligenciado, se desejarmos realmente conhecer e identificar o verdadeiro Mashiach. Jacob Emanuel Schorechat, professor de filosofia da Faculdade de Humber, em Toronto, Canadá, ele reforça sobre isso dizendo o seguinte: há um só critério e teste para o verdadeiro Mashiach: sucesso total no cumprimento de todas as profecias messiânicas dentro do contexto da Torá. Então, meus irmãos, a pessoa que presume conhecer a Yahushua HaMashiach sem consultar ou descuidando-se, né, totalmente do conceito profético, é vítima de grandes erros teológicos, notadamente o da encarnação do Verbo, já mencionado como sendo fruto do desvio, apostasia do contexto das profecias da palavra de Yahu. Então é importante que nós ressaltarmos, né, ainda que na plenitude dos tempos, né, quando da manifestação do Mashiach prometido Yahushua, Yahu, nosso eterno Criador, jamais iria contradizer aquilo que ele próprio havia anteriormente determinado e revelado profeticamente, que o possibilitador da redenção do povo Kadosh, ou santo separado, né, seria tomado dentre a própria descendência humana. Observem lá o que nós lemos em Gênesis 3,15, o descendente da mulher e o descendente da serpente.
e que, mais especificamente ainda, da nação Yashuru, como nós vemos em Romanos 9, de 1 a 5, e da tribo de Arudá, conforme Hebreus 7, 14, e tantos outros textos, né, que nós já lemos e que também não lemos, mas que estão lá. Então, Yahu decisivamente declarou em Salmos 89, 3 e 4, uma aliança, né? Ele fala assim: fiz uma aliança com o meu escolhido, que era David, e jurei ao meu servo David, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, edificarei o seu trono de geração em geração. Sei lá, nós já tínhamos lido, mas estou relendo para ficar bem claro. E ainda, né? Nós lemos assim em Salmo 132, 11: Yahu jurou com verdade a David, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Percebem? Então, se jurou a David isso, ele não pode voltar atrás. Como diz a palavra de Yahu, nunca volta vazia. No livro do profeta Irmiyahu, Jeremias, né, nós encontramos a certeza do cumprimento das suas promessas. Porque Irmiyahu, Jeremias, no seu livro, no capítulo 1, versículo 12, nos diz o seguinte: e disse-me Yahu, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Presta atenção. E disse-me Yahu, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então nós podemos concluir assim: se houve um desvio do contexto profético no tocante ao nascimento do Mashiach, esse desvio, apostasia, né, no caso, deve-se àqueles que decididamente procuraram emancipar-se totalmente, né, do conceito Yashuru profético, do conceito israelita profético, sobre a pessoa e obra do Mashiach. Porém, a vontade expressa de Yahu permanece firme. E Yeshayahu, Isaías, né, no 46, 11, diz assim: que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho. Porque assim eu disse, e assim o farei vir, e o formei e também o farei. E veja, Yahu é imutável, como nós vemos em Hebreus, no capítulo 6, versículo 17 e 18. Por isso, querendo Yahu mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio, e reter a esperança proposta, pois Yahu é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. O próprio Mashiach Yahushua confirmou os escritos proféticos, quando disse em Mateus 5,17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abirrogar. Não vim abirrogar. Abirrogar é negar, é tirar de uso, né? Mas sim cumprir. Então, de fato, todas as profecias, né, que se referiam à sua pessoa e à sua missão, que indicavam, né, seu nascimento e descendência, e que estavam inseridas dentro do contexto da lei e os profetas, cumpriram-se fielmente em Yahushua HaMashiach, filho de Yosef e Miriam. A propósito, ele mesmo testificou dizendo, e Lucas anotou, né, quando ele fez a compilação, em seu livro, no capítulo 24, versículos 44 e 45. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moshe, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Percebem? Então, é através das Escrituras proféticas, né, que devemos crer no Mashiach. E João escreveu, né, no 7º capítulo de seu livro, versículo 38,
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Observe, quem crê em mim, como diz a Escritura, não como dizem os homens. Ainda no mesmo capítulo 7, versículo 42, está escrito assim: não diz a Escritura que o Mashiach vem da descendência de David e de Belém, da aldeia de onde era David? Então, meus irmãos, de fato, na Torá, o Pentateuco, nos profetas e nos salmos, encontramos inúmeras e incontestáveis provas de que o Mashiach é um descendente legítimo de David e não uma encarnação divina. Finalmente, não podendo ser anulados os escritos proféticos, da aliança, que alguns chamam de velha aliança, Velho Testamento, na lei de Moshe, nos profetas e nos salmos, nós ressaltamos a base de sustentação da fé dos primitivos membros do povo de Yahu no primeiro século da Era Comum. Ou seja, os primeiros discípulos de Yahweh criam exatamente da forma que está escrito e não da forma que hoje prego. Nós vemos, por exemplo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, 19, que diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então lembre-se, meu irmão, hoje o verdadeiro povo de Yahu, os que possuem a descendência do pai Abraham, estão edificados sobre o fundamento dos profetas e dos emissários. Nós podemos ler isso em Efésios 2:20. E não sobre decisões ecumênicas de Roma dos primeiros séculos, que de forma inescrupulosa, tem norteado a fé de bilhões de membros das religiões da cristandade, incluindo-se aqui o messianismo. E eu lhe pergunto, e você? Você crê em um mito que dera o nome de Jesus Cristo? Ou crê no Mashiach de Yahu, nascido de Yosef e Miriam, descendente da tribo de Yahudá e do rei David, conforme as Escrituras falam? Você acredita na Bíblia? Você acredita nas palavras de Yahu? Ou você prefere acreditar naquilo que dizem pessoas que nem sequer foram chamadas e que criaram ilusões para atrapalhar o seu caminho de entendimento? Pense nisso. Bom, meus irmãos, o recado de hoje é esse. Eu quis fazer uma coisa diferente porque eu tenho conversado com muita gente esses dias que justamente a dúvida deles está aí, E nós temos que trabalhar também em cima da dúvida daqueles que chegam, para que eles possam iniciar a caminhada já dentro da realidade, sem estarem misturando as coisas, porque o que nós vemos na grande maioria das pessoas é a mistura. Essa é a verdade, Então, hoje tornou-se assim uma coisa muito difícil, você crer no que alguém diz, porque cada um diz uma coisa. Agora, se nós nos basearmos tão somente nas Escrituras Sagradas, ou Bíblia, como você chama, e formos estudá-la, e se nos for dado ver o que está escrito lá, aí então nós poderemos ter a certeza, a plena certeza, de que estaremos agindo em conformidade com a vontade de nosso Pai Yahu. E se nós estivermos fazendo isso, com certeza iremos chegar ao pleno conhecimento de quem foi Yahushua HaMashiach. E chegando a esse pleno conhecimento, nós vamos ter o conhecimento do plano criado pelo Pai antes da criação, para a remissão de seu povo,
daqueles que ele chama e o Mashiach escolhe. Então, em nome de Yahushua HaMashiach, agradecendo a Yahu, eu me despeço, espero que esse estudo possa lhe ser edificante e na hora que vocês forem assisti-lo, né, agora eu vou renderizar, vocês já estarão de posse da apostila para poder acompanhar e vamos aguardar o próximo estudo, que com certeza será da série Grande Tribulação. Então tenham um ótimo, agora são 10 horas e 57 minutos, então tenham um ótimo dia de descanso, né, um Shabbat. Até o pôr do sol nós estamos em Shabbat. E aproveitem esse dia para estudar a palavra, como eu disse no estudo anterior, né, procure estudar também história a partir do ano 89 para cá. 89, eu digo 1989, tá? Vejam o que aconteceu no mundo, vejam de que forma aconteceu, para que vocês possam já ir, sabe, se informando a respeito dos assuntos que nós vamos estar tratando, né, na nossa apostila sobre a Grande Tribulação, para que não sejas pego como por um ladrão. Então, meus irmãos, muita shalom nesse Shabbat, beijo na testa e no coração, que eu estou indo. Shalom.